Você muito provavelmente já deve ter escutado falar numa estratégia de buy and hold no criptomercado, ou até mesmo já coloca em prática aquela famosa estratégia onde você compra o ativo e segura por bastante tempo. Mas será mesmo que em momentos tão conturbados, com riscos de recessão, guerra rolando na Europa, mercado incerto, será mesmo que essa estratégia é interessante para um momento tão delicado como esse? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, eu deixo a minha opinião a respeito disso e, claro, revelo também a estratégia que eu tenho utilizado em momentos tão incertos de mercado como esse. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e o Bitcoin chegou à casa dos 17 mil dólares. Como a gente já vinha comentando nos últimos vídeos, a tendência é de muita queda. É claro que a gente não vai conseguir acertar com precisão onde realmente possa ser o fundo do Bitcoin e do mercado de criptoativos, mas é claro que visualizando o cenário macroeconômico, tendo em mente a atual situação econômica que vive as principais potências mundiais, como no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que a tendência muito dificilmente será de alta para o Bitcoin. E até por isso o Fear and Greed, que traz para a gente o sentimento do mercado, chegou a níveis nunca vistos antes. Chegou a níveis de 6, de medo extremo, onde você nunca viu na história do Bitcoin chegar a nível 6. A gente já viu ali nível 8, nível 9, nível 10, em outros momentos, em ciclos diferentes. Aqui está o gráfico, mas no momento atual em 6 a gente nunca havia visto isso, então Bitcoin realmente se provando que o momento atual talvez não seja de investir em ativos tão voláteis, de risco e variáveis. Eu acredito que não deva ser surpresa para ninguém que o Bitcoin e a SP500, a bolsa americana, estão super relacionados e têm andado lado a lado. Os movimentos mais expressivos que ocorrem na bolsa americana geralmente impactam instantaneamente no preço do Bitcoin, muito por conta das políticas econômicas que têm sido implementadas pelo Fed, o Banco Central norte-americano, que a gente vem trazendo aqui no canal, em vídeos recentes. A gente traz todas as semanas o cenário macroeconômico, as medidas que estão sendo implementadas por lá, que obviamente trazem um sentimento de aperto monetário no mercado. Se existe aperto, os investidores estão correndo de renda variável e por isso a bolsa americana está caindo, o que naturalmente o Bitcoin, por se tratar de um ativo ainda muito volátil e de muito risco, naturalmente tende a seguir também esse movimento e os investidores também tendem a sair dos ativos de risco e migrar para ativos mais conservadores. Isso aí ficou muito claro nos últimos meses, principalmente no ano de 2022, onde desde janeiro a bolsa americana vem apresentando movimentos expressivos e o Bitcoin vem seguindo tudo aquilo que vem ocorrendo nos Estados Unidos. Então por isso que a gente já vem comentando no canal em tempos recentes a importância de você acompanhar o cenário macroeconômico. Nós vamos novamente puxar esse assunto ainda nesse vídeo, principalmente porque é a forma que eu costumo realizar a minha estratégia, traçar o meu plano de estratégia de aportes dentro do mercado das criptomoedas, que inclusive, diga-se de passagem, com o cenário atual em Bitcoin é 17 mil dólares e 500, eu ainda não me sinto confortável para realizar grandes aportes, buscando curto e médio prazo, principalmente por entender que o cenário possa piorar bastante. Então muitos gurus, muitos investidores, muitos influencers inclusive do meio cripto diziam que o Bitcoin na casa de 24 mil, 23 mil, 20 mil no máximo, seriam momentos interessantes de dar aquele famoso all-in e ficar realmente muito exposto a esse ativo pensando no médio e no longo prazo. Na minha visão, isso não faz muito sentido, até porque a gente não sabe o quão pior ainda esse cenário pode piorar, principalmente se tratando de uma possível recessão nos Estados Unidos, onde já se estipula possivelmente que isso venha a acontecer com a continuação das medidas do Fed no decorrer de 2022. Então, o cenário ainda pode piorar bastante, existe uma guerra ocorrendo na Europa, a taxa de juros do país norte-americano poderá ainda ser elevada no próximo mês de forma arrojada, da mesma forma que foi nesse mês de junho, o que poderemos ter mais uma vez um grande baque no mercado, e a bolsa americana, que eu inclusive trouxe para vocês, é possivelmente o nosso norte. Agora, qual que é o fundo da bolsa americana, até onde o Bitcoin pode cair, tendo em vista que ele está acompanhando a bolsa americana? Bom, isso é difícil dizer, quem tem a resposta para essa pergunta muito provavelmente
provavelmente estar bilionário, e quem diz que tem e não está bilionário, muito provavelmente está mentindo e especulando. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, durante o período de último crash que tivemos aí econômico, durante ali basicamente o início da pandemia, em março de 2020, a Bolsa Americana chegou a 2.300 pontos, né, traçando uma baixa muito grande, fazendo com que o mercado das criptomoedas também sofressem bastante durante esse período. O Bitcoin chegou a casa de 3.000 e uns quebrados. Então, se acontecer uma recessão nos Estados Unidos, será que a Bolsa Americana voltará a esse patamar? Até porque essas altas que vimos em tempos recentes foram, de certa forma, programadas e artificiais, muito por conta da quantidade de estímulos que estavam sendo realizados naquele período, a fim de tentar aquecer a economia, tendo em vista que estávamos passando por um período complicadíssimo, um período pandêmico. Agora, quais que eram os patamares da Bolsa Americana antes desse crash? 3.200, 3.300. Então, para ser realista, eu acredito que poderemos voltar a esses patamares vistos antes do crash de 2020, onde tivemos o início da pandemia de fato. Então, estamos falando aí de mais ou menos uns 10 a 12% de queda ainda na SP500, na minha opinião, lembrando que isso aqui é uma análise minha, não é uma certeza, não é uma recomendação de investimento, e sim o que eu estou enxergando para o mercado. Então, até a SP500 demonstrar uma consolidação e possivelmente indícios de uma pequena alta de curto prazo, ainda não me sinto confortável para comprar Bitcoin mirando curto e médio prazo. É claro que o longo prazo, e vamos falar sobre isso, a estratégia de buy and hold e DCA, ela pode ser realizada a qualquer momento, mas será mesmo que ela tem sido lucrativa nos últimos tempos? Até porque muitos comentaram que comprariam Bitcoin em 26, 25, 23, 20, 19 e nesse atual momento estão bastante no prejuízo. Então, se você tem ciência desse atual cenário de mercado, por que comprar Bitcoin a 25 mil, a 24 mil, se você sabe que vai piorar? Eu particularmente não entendo muito o motivo disso, então por isso que eu trouxe para vocês a estratégia de buy and hold consciente, de compras inteligentes, e a estratégia de buy and hold que talvez seja de um cara que às vezes não tem muita informação ou não tem tempo de acompanhar o cenário macroeconômico, então realiza compras periódicas e hold a longo prazo, entendendo que os fundamentos do ativo são fortes e que ele muito provavelmente estará no lucro eventualmente. Nada de errado com essa estratégia. No entanto, ela não me parece ser a estratégia mais lucrativa de mercado. Até porque, se eu não tivesse me dolarizado entendendo o atual cenário na casa dos 40 mil dólares, eu provavelmente teria agora menos da metade do que eu tenho com Bitcoin na casa de 18, 19 mil dólares. Então eu perderia cerca de 50% do meu patrimônio investido em Bitcoin se eu não estivesse atento a esses fatores externos que podem implicar diretamente no preço do ativo. Agora vamos falar sobre o buy and hold inteligente. Agora, o que seria aquele famoso buy and hold? Caiu o Bitcoin e é interessante comprar já naquele momento. É durante um momento de estímulo, um momento onde a economia norte-americana apresentava tendências de alta, o Bitcoin apresentava tendências de alta, não só de forma gráfica, como também fatores macroeconômicos. A gente não tinha uma guerra, a gente não tinha a inflação sendo o grande problema, a gente tinha a necessidade de ter estímulos à economia para que então as pessoas conseguissem viver, e a economia a gente veria então depois, e foi justamente o que está acontecendo, as consequências estão vindo agora. Então períodos durante o ano de 2020, durante o ano de 2021, eram períodos muito interessantes de se acumular Bitcoin e de comprar em eventuais quedas. Então nesse momento aqui, em maio de 2021, onde o Bitcoin estava cotado a 60 mil dólares e teve uma forte queda para casa dos 30, era um excelente momento para se acumular, de comprar realmente essa dip e de buy and hold, ou seja, você comprar e segurar o ativo. Muito porque os fatores macroeconômicos, o momento de estímulo à economia, a gente estava num período dovish, ou seja, um período onde o Banco Central norte-americano está trazendo estímulos à economia, está trazendo a taxa de juros para baixo, está liberando empréstimos à taxa zero, as empresas estão produzindo como nunca, o PIB está lá em cima, então é um período propício a se investir na Bolsa Americana, em ativos de renda variável, em ativos de risco, e o Bitcoin está dentro de todos esses quesitos. Então é claro que esse momento aqui era muito legal para se comprar, porque ainda tínhamos indícios e uma forte tendência de alta. Agora a gente chegou aqui nos patamares de 69, né? Vimos aí o fim de 2021 começando a mostrar possíveis indícios de queda.
No início do ano de 2022 eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o tapering norte-americano, o fim dos estímulos, o possível aumento na taxa básica de juros, onde o Banco Central norte-americano começaria a tomar possíveis providências para controlar a inflação no país. Nesse momento, o mercado deu indícios para a gente de que não seria interessante comprar e holdar. Então essa estratégia de buy and hold dentro desses períodos de tempo, principalmente 2022, não era uma estratégia tão interessante e lucrativa, tendo em vista que a tendência desse ativo era de queda. E ela continua, inclusive, até momentos atuais de 17.500 dólares, como vimos, inclusive, no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, pode, na minha opinião, continuar a piorar, muito por conta dos fatores que estamos vendo, né? A gente está vendo a Bolsa Americana caindo toda semana, a gente está vendo o petróleo subindo bastante, isso implica diretamente em tudo praticamente, tudo no planeta se usa petróleo, então você tem uma grande sanção a um dos principais exportadores de petróleo, fazendo com que a oferta no mercado esteja cada vez menor para esse tipo de commodity e, claro, a Rússia não esteja possibilitada de vendê-lo e então trazer mais oferta para o mercado. A demanda continua a mesma, o preço do ativo tende a aumentar cada vez mais e isso implica diretamente na Bolsa Americana, na inflação, enfim, também, é claro, consequentemente, no Bitcoin e no seu preço. Então a gente sabe que para o curtíssimo prazo não é interessante continuar comprando Bitcoin. Já a minha estratégia de compra, como vínhamos falando, ela vai se basear de acordo com os fatores macroeconômicos. Se o macro apresentar para a gente um afrouxamento do Banco Central norte-americano, um afrouxamento dos bancos centrais europeus, que inclusive vivem momentos muito conturbados por conta de inflações nas alturas, da mesma forma que vive os Estados Unidos, no momento que eles começarem a apresentar de que a inflação está controlada, que as suas medidas econômicas já não estão, de certa forma, ao extremo do aperto monetário, aí sim a gente vai ter então fortes indícios de que possivelmente mercados de renda variável e ativos de risco darão então entrada a investidores e no médio e longo prazo poderão apresentar ganhos bem interessantes. Até porque momentos como esse, como a faca vem se mostrando, ela está em queda e de repente pegar a faca em queda possivelmente vai trazer prejuízos ao investidor, que vai ter a sua mão machucada e possivelmente o seu bolso vazio. Então essa é a minha estratégia, aguardar pelos cenários macroeconômicos e possivelmente uma recuperação de mercado. Ao final eu prefiro deixar de ganhar um pouco ao então perder boa parte do meu capital durante esses momentos de queda. E chegando ao fim desse vídeo, aproveitando também para reforçar o fato de que eu não desaprovo a estratégia de DCA, de buy and hold visando a longo prazo, apenas não acredito que ela seja a estratégia mais lucrativa para momentos tão incertos e conturbados de mercado como esse, entendendo que o cenário macro pode continuar a piorar e está muito ruim nesse atual momento, então por isso as pessoas não tendem a acumular ativos de risco e não tendem a comprar ações em momentos como esse, entendendo que dificilmente a tendência de curto e médio prazo será de alta, e como ninguém gosta de perder dinheiro, as pessoas tendem a aguardar momentos melhores, a respiros de mercado, para então voltar a comprar e aguardar pelas fortes altas, até porque o mercado funciona em ciclos. Então, novamente, não desaprovo a estratégia, no entanto, entendo que uma estratégia visando os fatores macroeconômicos e fatores externos à economia das criptomoedas podem ser de muita importância, principalmente em momentos conturbados como esse. Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês todas as vantagens da Liga Cripto. Nesse final de semana tivemos mais um Bitpapo especial para o nosso clube de membros. Se você ainda não faz parte do clube de membros, cheque aqui essa oportunidade na descrição do vídeo. Nossos planos estão com diversos benefícios bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Temos os nossos parceiros Bybit e Crypto.com também aqui abaixo para bônus de criação de conta e primeiro depósito. Eu vou ficando por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo e encontro vocês no nosso próximo episódio.